Depois do fim do mistério sobre o novo arcebispo de Aparecida, agora a expectativa e curiosidade dos católicos é pela sucessão da Arquidiocese de São Paulo. Será que a maior arquidiocese do Brasil terá mais um bispo vindo do sul do Brasil? Ou chegou a hora de um paulistano, de um paulista, assumir a Arquidiocese de São Paulo? Vou trazer aqui alguns nomes no vídeo de hoje. Olá, eu sou Marcos Cobalt, sou jornalista, sou católico e aqui no meu canal eu trago para vocês notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Quero saudar a você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever, de compartilhar os vídeos, de curtir. Vai ajudar que este projeto continue crescendo e se solidificando. Pois o tema do vídeo de hoje, então, é a sucessão da Arquidiocese de São Paulo. O cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer completa no mês de setembro 77 anos. E neste mês de setembro, então, fecha-se os 2 anos de prorrogação de seu mandato como arcebispo, solicitado pelo Papa Francisco em setembro de 2024. E agora reina a expectativa e a curiosidade sobre quem será o sucessor de Dom Odilo Scherer. Será que teremos mais um bispo do sul do Brasil comandando São Paulo? Pois vejamos. Dom Odilo Scherer nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Cerro Largo, nas Missões. Foi criado no Paraná, na região de Toledo, pela sua família. O antecessor, Dom Cláudio Rumes, nasceu no Rio Grande do Sul, em Montenegro. Foi arcebispo de São Paulo entre 1998 e 2007. E antes, quem foi o arcebispo de São Paulo? Dom Paulo Evaristo Arns, que foi arcebispo de 1970 a 1998. Dom Evaristo, catarinense de Forquilinha. Então nós temos 2 gaúchos e um catarinense. E o nome agora que vem sendo especulado em grupos de católicos que participam de fóruns de debates, alguns muito bem informados sobre as questões episcopais, é o do arcebispo de Porto Alegre, o cardeal Dom Jaime Spengler. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Dom Jaime é catarinense de Gaspar, diocese de Blumenau. Tem 65 anos de idade, completará 66 anos no mês de setembro. O aniversário dele é perto ali do aniversário de Dom Odilo, pois Dom Jaime é arcebispo de Porto Alegre desde 2013 e foi nomeado bispo auxiliar de Porto Alegre pelo Papa Bento XVI no ano de 2010, aos 50 anos de idade, ordenado em fevereiro de 2011. Pois o nome do cardeal Spengler, presidente da CNBB, presidente do CELAM, vem sendo especulado, vem sendo cogitado como um sucessor para Dom Odilo. Fica uma pergunta no ar que é a seguinte: existe uma regra não escrita na igreja, ou seja, ela não é oficial, não está em nenhum documento, em nenhum código, de que uma arquidiocese não terá 2 cardeais eleitores em seu meio, ou seja, o arcebispo e o arcebispo emérito, 2 cardeais e 2 potenciais eleitores em um possível conclave. Esta é uma regra não escrita, mas que, se nós analisarmos os fatos ao longo da história, tenta-se manter que a arquidiocese tenha apenas um cardeal. Isto colocaria em São Paulo 2 cardeais, mesmo que não haja assim nenhuma perspectiva de um conclave tão cedo. Afinal, o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, tem 70 anos de idade e nós rezamos e esperamos que ele ainda tenha muitos anos de pontificado pela frente e que talvez até nenhum dos dois, nem Dom Odilo nem Dom Jaime, tenha uma necessidade de participar de um conclave. Mas existe essa regra não escrita. E sobre outros
bispos do sul do Brasil. Será que alguns outros nomes já foram aventados aí por católicos bem informados? Pois eu diria que sim. Com menos expectativa, é verdade, mas 2 nomes vêm sendo falados. O do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, ele que é curitibano, 55 anos de idade, e nós temos o arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Dom Leomar Brustolin, 58 anos de idade, ele que é gaúcho de Caxias do Sul. Esses 2 nomes com menos intensidade também vêm sendo colocados aí em possíveis listas sobre o sucessor de Dom Odilo. Mas como Dom Odilo chegou a arcebispo de São Paulo? Dom Odilo Scherer foi nomeado bispo auxiliar no ano de 2002. O arcebispo era Dom Cláudio Rumes, como já falei, gaúcho de Montenegro. Dom Cláudio renuncia em razão da idade e Dom Odilo é escolhido então como arcebispo de São Paulo no ano de 2007, aos 58 anos de idade, depois de permanecer por 5 anos como bispo auxiliar. E hoje na Arquidiocese de São Paulo, nós contamos com 7 bispos auxiliares. Será que algum deles poderia ser cotado como sucessor? Vamos trazer aqui os nomes e falar um pouquinho do perfil de cada um. Recentemente foram nomeados 2, então estes que foram nomeados agora, tão recentes, a gente não vai levar em conta, apesar de que se a Nunciatura decidir por eles, está tudo certo. Mas os nomes de Dom Márcio Vidal de Negreiros e Dom Celso Alexandre, a gente deixa eles um pouquinho de lado. Temos então mais 5 nomes. Dom Cícero Alves de Souza, 50 anos de idade, nomeado bispo auxiliar no ano de 2002, um bispo jovem. Nós temos Rogério Augusto das Neves, Dom Rogério Augusto das Neves, 60 anos de idade, ordenado bispo auxiliar em 2022. Temos Dom Carlos Lema Garcia, o bispo auxiliar mais antigo da Arquidiocese de São Paulo, aos 70 anos de idade, ordenado em 2014. Neste caso, Dom Carlos teria um período muito curto, né? Seriam 5 anos, talvez 7, se viesse a ser criado cardeal no futuro. Os cardeais têm tido seus mandatos prorrogados, mas seria um governo da Arquidiocese de São Paulo menor, já que ele já tem 70 anos de idade. E temos ainda Dom Carlos Silva, com 63 anos de idade, ele que foi nomeado bispo auxiliar em 2021. E temos finalmente Dom Edilson de Souza Silva, 63 anos de idade, nomeado bispo auxiliar em 2024. Dom Edilson de Souza, 57 anos de idade, ordenado em 2024. Então são estes os bispos auxiliares de São Paulo que poderiam repetir a história de Dom Odilo e ser nomeado então como arcebispo, novo arcebispo de São Paulo. E a Nunciatura também pode escolher um outro bispo diocesano, titular de outra diocese, conforme o seu critério, mas então aí alguns nomes que a gente poderia pensar para a sucessão da maior arquidiocese do Brasil. E você, quem acha que será o futuro arcebispo de São Paulo? Quem vai suceder Dom Odilo Scherer? Você acha que Dom Jaime Spengler seria um bom nome? Você prefere um outro bispo? Fale aí nos comentários quem você gostaria de ver no governo da Arquidiocese de São Paulo. Será que um dos bispos auxiliares? Será que Dom Ricardo, Dom Leomar, que eu trouxe aqui no vídeo, será que eles podem ser considerados? Deixe aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu quero te convidar agora para apoiar o canal, considerar a possibilidade de apoiar o canal se tornando membro. Clique no botão Seja Membro, escolha um dos planos e você vai ajudar que o projeto continue. Neste ano de 2026, temos planos importantes aí para produzir entrevistas com padres, com bispos, com lideranças leigas, vocacionados à vida religiosa masculina e feminina. Queremos trazer mais conteúdo sobre a Igreja Católica aqui no canal. E você também pode apoiar clicando no botão Valeu. Você tem o coraçãozinho ali, você clica,
você é redirecionado para a sua conta no YouTube e você faz a sua colaboração espontânea com os criadores de conteúdo e, no caso, com este canal. Combinado? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter acompanhado este vídeo até aqui. Uma abençoada quaresma. Estamos no tempo da quaresma, que possamos viver este tempo de forma muito rica. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.